Olha aqui, farsa do golpe. A prova definitiva dos infiltrados esquerdistas nos atos do 8 de janeiro. O vídeo foi divulgado. O manifestante gravou o início, o exato momento em que estes vândalos esquerdistas, que ninguém investigou se eles foram pagos, quem pagou, quem mandou os caras estarem ali, as câmeras do Ministério da Justiça, do então Flávio Dino, sumiram, tivemos que engolir isso, tivemos que, vai fazer o quê? O cara foi lá e disse, não, as imagens foram apagadas pela empresa terceirizada e nós tivemos que engolir isso. Essa prova, essa imagem, o vídeo que essa manifestante divulgou, nós não vimos isso nos autos. Não vimos o juiz ditador do STF falar dos infiltrados, mas ele falou do efeito manada. E nesse sentido eu quero mostrar para vocês aqui agora. Antes, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Eu sou o Rodolfo, sou jornalista, estou em São Paulo e peço para vocês apoiarem o jornalismo independente. Aqui no Narra Poder, mais um jornalista, um patriota, com um canal para todos os patriotas do Brasil. E precisamos de união, mais do que nunca, neste ano de 2026. Tá? E é importante, além da inscrição, você também ativar a notificação, pessoal. Por favor, ativem as notificações, o sininho aí, para vocês receberem os novos vídeos aqui do Narra Poder. Se você gosta do conteúdo dos vídeos aqui do Narra Poder, você tem que ativar as notificações, tá bom? Combinado? Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Então, só para a gente entrar nessa questão aí da prova definitiva, eu vou mostrar os vídeos para vocês aqui, da farsa do golpe que nunca existiu, né? O que tínhamos lá eram manifestantes, numa manifestação legítima, mas a esquerda montou todo um cenário para que aquilo acontecesse, tá? Vamos falar do pré-carnaval aqui em São Paulo antes. Esse final de semana agora, né, os bloquinhos aqui, São Paulo está pegando fogo com o carnaval. E após tumulto, o Ministério Público de São Paulo vai investigar superlotação em bloco na Consolação. O que aconteceu lá? Deixa eu mostrar para vocês. Olha aí, invadiram a Escola Paulista de Magistratura, que fica na Consolação. Vocês estão vendo na tela aí? Ali, ó, Escola Paulista da Magistratura. Eles invadiram a Escola Paulista de Magistratura e também o Corpo de Bombeiros que fica ao lado. Eles derrubaram as grades e invadiram o local. Mas isso não está sendo encarado como atentado violento ao Estado Democrático de Direito, não. Claro que não. Eles derrubaram as grades porque superlotação, tinha muita gente. Aí invadiram. Isso aqui poderia ter terminado em tragédia. Teve gente que se machucou. E olha aí a imagem. Tem uma olhada aí, ó. Bloquinho, né? Maravilhoso, tudo lotado. Tudo lotado, invadiram ali, tá? Não teve quebra-quebra, mas invadiram. Poderia ter acontecido. Por que eu estou mostrando isso? Porque o que aconteceu aqui foi o efeito manada, que o ministro ditador tirano do STF falou dos atos do 8 de janeiro. Lembra? Vocês se lembram disso? Eu me lembro muito bem dele falando do efeito manada. Por isso as pessoas foram julgadas em bloco, foram todos presos. Até o pipoqueiro, o mendigo foi preso. Os caras enlouquecidos, uma insanidade total. Todo mundo foi preso naquela loucura lá, naquela farsa montada, porque eles tinham outros objetivos por trás, né? O povo cansado, o povo brasileiro, o povo de bem, viu o que aconteceu nas eleições, a imparcialidade do juiz tirano à frente do TSE,
Lula podia tudo, Bolsonaro não podia nada. Isso foi um golpe na nossa democracia. Um golpe promovido por um agente de Estado, um agente do Poder Judiciário. Então, foi isso que aconteceu naquele dia. E ele falou do efeito manada. Mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Quebraram as grades, o povo foi invadindo e a multidão tomou conta aqui da Escola Paulista de Magistratura. Tá? Beleza. Muito bem. E o que aconteceu lá no 8 de janeiro? Em Brasília? Os esquerdistas, que provavelmente alguém contratou, pagou, eles iniciaram o vandalismo, quebra-quebra, tacaram fogo, quebraram os vidros. A fartura de imagens é absurda. Tem aqueles vídeos do fotógrafo, né, se posicionando antes do cara abrir a porta de vidro, lá quebrar a porta de vidro. Teve o general do Lula que estava lá dentro, esqueci o nome dele agora aqui, careca também, esqueci o nome do general que estava lá, e ele abriu, deu aguinha para os caras. E o fotógrafo esquerdista, amigo do Lula, fotografando, e eles colocaram aquilo como se fossem bolsonaristas. Vocês sabem de tudo isso, né? Maravilha. Então, muito bem, esta jovem aqui, Paula Godoy, dá só uma olhada no vídeo que ela gravou e ela divulgou isso numa entrevista na revista Oeste. Dá uma olhada aí, se você não viu. Esse vídeo aqui teve muitas visualizações, mas eu separei os melhores momentos, tá? Dos infiltrados e também do que ela falou sobre isso. É emocionante, vamos ver. Nesse exato momento eu vou falar um negócio. O mesmo superpetista invadiu e tá tentando tacar fogo e a gente tá brigando contra eles, ó. Isso aqui, ó, é uma galera, ó, impedindo esses filhos da p... de botar fogo no c... Ó, a galera gritando, fogo não! Ó, safado, tá vendo? Fogo não, tá tacando fogo. Sai daí! Ó, isso aqui, ó, não foi a gente! Ó, ó quem é, ó! Ó quem é, ó, sem terra, ó! Você tá botando fogo, ó! 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 Apaga, apaga! Apaga! Só pra deixar bem registrado isso, porque dentro da nossa manifestação a gente teve pessoas que começaram a causar no bagulho. Causar no bagulho. Entendeu? A gente chegou, ficou e a galera começou a causar. E a gente tá lutando contra o próprio povo que tá aqui, que são esquerdistas, ó. Apaga, ó. A galera tá ligando, tá falando apaga, tá vendo? É isso. Não foi a gente. Não foi a gente, ela disse, né? Então, o que eu entendo diante dessas imagens? Tinha muita gente lá nesse dia e nem todo mundo viu. As pessoas não viram os infiltrados esquerdistas, né? Massa de manobra da esquerda. A gente sabe muito bem que alguns grupos como MST, MST-CST, CMTC, sei lá o quê, eles são especialistas nesse tipo de vandalismo, né? Olha lá, ó, a imagem é clara, o cara corre ali, tenta dar-lhe uma bica no traseiro dele. Então nem todos que estavam na manifestação viram esses incendiários, esses vagabundos começarem a fazer o vandalismo. E depois que quebraram os vidros, tacaram fogo, a multidão acabou entrando nos prédios públicos. E só por entrar, eles não conseguiram sair, porque a polícia começou a atacar bomba, eles não conseguiram sair e foram presos como golpistas. Nós não podemos deixar que a história seja contada dessa forma. Por mais que eles tentem, nós não podemos. Por isso que você tem que compartilhar esse vídeo também, tem que compartilhar o vídeo
da revista Oeste, que conseguiu o relato dessa mulher. Vocês vão ver agora aqui, ó. Ela falando sobre o assunto. Então, aquilo foi um acontecimento que destruiu durante o ano inteiro e refletiu durante o ano inteiro, até hoje está refletindo na vida das pessoas que estiveram lá e viram a verdade. A verdade. Então, eu estou muito feliz, né? E eu falo sobre a minha rouquidão porque eu estar aqui podendo falar num país livre, onde eu fiquei 2, 3 anos extremamente calada, e calada por todo mundo, né? Calada por ela não deve estar no Brasil, né? Não está no Brasil. Calada por pessoas que nem me conheciam e que pediam para eu parar de falar por medo ou por razões. Então eu estar tendo esse momento aqui pela primeira vez, eu poder falar, é como se fosse uma liberdade de expressão, assim, que vocês não têm noção. Então eu só tenho a agradecer. Muito claro. As pessoas que estavam na manifestação durante todos aqueles dias. Então vocês entenderam aí, né? Ela não está no Brasil. Se ela estivesse aqui, ela estaria presa. Mesmo tendo registrado esses infiltrados fazendo o vandalismo. O que teve lá foi vandalismo, não foi golpe. Golpe só na cabeça de quem aplicou o golpe no Brasil. Só na cabeça daqueles que estão destruindo o Brasil. Destruíram o Poder Judiciário, destruíram o Legislativo, eles destruíram a vida de centenas de pessoas que ainda sofrem, muitos ainda estão presos injustamente. Por isso, senhor ministro tirano, os Estados Unidos podem até ter tirado a Magnitsky de violador de direitos humanos que você é, mas na opinião pública, você continua sendo um violador de direitos humanos, é isso que você é. E você terá que responder por isso um dia. Um dia você terá que responder por isso. Se não pela justiça dos homens, que essa justiça que está em descrédito aqui no Brasil, pela justiça divina. O Senhor e os teus não escaparão. Vocês não escaparão da justiça divina. Eu tenho certeza disso. Dias. Era uma manifestação extremamente pacífica. Claro. Era uma manifestação onde a gente ajudava uns aos outros, levava água uns para os outros, distribuía comida de uma forma extremamente ordeira, né? Você não via briga, você não via caos, uma manifestação limpa, onde a gente limpava chão, as pessoas limpavam o chão, não deixavam papel no chão. Era uma manifestação onde a gente realmente só queria justiça, né? Porque a gente já vinha pedindo a auditoria das urnas. O que aconteceu foi que simplesmente todos que saíram do QG foram por um caminho só, que foi uma barricada, né? E só tinha um caminho para chegar até os 3 poderes. E a gente foi revistado pela Polícia Federal 2 vezes. Tinham pessoas que não puderam entrar com isqueiro, né? Porque fumavam. E quando a gente chegou no local e se acumulou aquela multidão. Isso é importante o que ela falou, hein? Na barricada, as pessoas não podiam entrar com isqueiro, elas foram revistadas. Então quem fumava não pôde entrar com isqueiro. Como é que os infiltrados estavam lá? Como é que eles conseguiram fazer o fogo? Será que os ministros que tentaram salvar a democracia, né, que falam em nome do Estado Democrático de Direito, os ministros, né, que quando era ministro da Justiça sumiu com as imagens, como é que eles explicam isso? Ninguém quer saber como é que esses caras entraram com isqueiro, se tinha uma barricada e eram proibidos de entrar com isqueiro? Como é que fizeram fogo, né? Houve uma movimentação de dentro dos prédios, casas, dos palácios. Isso, de dentro. E essa manifestação eram de pessoas que estavam saindo completamente equipados,
Nossa. Completamente preparados, com a roupa do Brasil, batendo na gente, xingando a gente de bolsonarista, só que automaticamente começaram a se lançar cilindros de ferro de um lado da manifestação, do outro da manifestação, de cima. Então, automaticamente, você não tinha como respirar, você não tinha como fazer nada, correr, você não sabia de quem você estava apanhando, e foi um caos. Isso é muito louco que ela disse, hein? As pessoas saíram de dentro dos prédios públicos. Será que é isso que Flávio Dino escondeu ao apagar as imagens do Ministério da Justiça? Será que é isso? Que loucura, cara. Que bomba é essa? Que país é esse? Começaram a tomar cilindrada de ferro, de gás, e chute na costela e xingamento de pessoas que estavam extremamente equipadas e que já tinham destruído tudo lá dentro. Essa é a verdade. Entendeu? Essa é a verdade. Compartilhe este vídeo. Compartilhe a nossa indignação, porque as pessoas inocentes estão presas ainda. O Nine, o Brahma, ele acabou, tá? Ele não assinou a lei da dosimetria. Cambada de comunistas que destruíram o Brasil. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Todos devem ter acesso à verdade. Essa é a verdade. Tchau.